para o nosso segundo bloco. E agora, Viviane, eu queria que você explicasse para a gente sabe que o rol da vigilância sanitária, ele é muito grande. Tudo envolve, tudo que a gente vive praticamente, a vigilância sanitária está envolvida, né? E aí, junto com esse rol que você vai estar colocando para a gente, eu gostaria que você colocasse quais são alguns estabelecimentos que precisam do laudo técnico de avaliação. Então, como o nosso querido doutor Roslindo sempre fala, a vigilância põe o dedo em tudo. Em tudo. A gente põe o dedo em tudo realmente, é muito diversificado, né? Os que precisam de avaliação do projeto arquitetônico, normalmente são as clínicas, são, né? Serviços de saúde com alta complexidade. Sim, né? Ou que envolvem muitos profissionais, estabelecimentos de alimentos, principalmente indústrias, fábricas, né? E temos também a questão do atendimento veterinário, né? A gente precisa aprovar quando se trata de um estabelecimento veterinário que ele faz uso de raio-x, de equipamento de raio-x fixo. Quando é equipamento de raio-x móvel, não precisa aprovar a planta. Aí quem fiscaliza é o Conselho de Veterinário. O serviço veterinário, sim. Tá? O foco da vigilância é o equipamento de raio-x, porque a nossa normativa fala que vistoriamos e licenciamos estabelecimentos de saúde e equipamentos de radiação ionizante, né? E os estabelecimentos veterinários que têm um dispensário muito grande de medicamentos de uso humano, esses também precisam da licença da vigilância. Porque na maioria eles acabam fazendo cirurgia e aí usa às vezes um número grande de anestésico ou psicotrópico. Sim. Mas daí, se eles fizerem, tem que ser um número grande. Entendi. Dentro dos serviços de saúde de alta complexidade, conta pra gente todos que precisam, por exemplo, radiologia, laboratório. Eu acho que é importante a gente frisar esses serviços, porque às vezes as pessoas chegam na cidade, querem abrir algum serviço, né? E a gente sabe que é aquilo que você já comentou. O pessoal vem, constrói e aí no final da construção, quando ele vai fazer a regularização na prefeitura, aí a prefeitura pede a licença da vigilância sanitária. E se não tiver essa aprovação, a gente não pode fornecer a licença. Então, vira um ciclo vicioso. Sim, Então, explica vários serviços, principalmente os de alta complexidade, que precisam do LTA. Olha, clínicas odontológicas, onde há mais de uma sala de atendimento. Esses serviços que estão aparecendo na cidade agora. São muitas clínicas. São muitas clínicas que estão aparecendo com vários serviços. Sim. Clínicas grandes. O documento inicial é a aprovação da planta, tá? Clínicas odontológicas, laboratórios de análises clínicas, patológicas, clínicas médicas que envolvam procedimentos invasivos. Temos muitos. Hospital, principalmente, de todas as áreas, né? Então, o correto é procurar sempre a vigilância para se informar. Pretende montar alguma coisa do tipo? Procura a vigilância, né? É muito mais simples tirar informação antes do que tentar remediar depois. Isso não só na área dos serviços de saúde, mas a parte de alimentos também, né? Indústrias. Sim, indústrias também. Atacadistas. Nós tivemos um número que cresceu muito no município, foram de indústrias de saneantes, né? Tivemos várias regularizações de indústrias de saneantes. É um procedimento demorado. A primeira parte, como já falamos, é o LTA, que é a planta, né, que tem que ser aprovada. E é um processo demorado, porque eles precisam fazer a regularização na Anvisa dos produtos. Entendi. Vivi, por exemplo, nós temos dentro da vigilância sanitária algumas leis. Tem as leis principais, no caso do LTA, a RDC 50. RDC 50 para saúde. Algumas alterações na área da saúde ou ela continua naquele rol que já existia? Sim, a da saúde ela ficou muito específica. A RDC 50 ela é uma base,
Para cada tipo de atividade, a gente tem uma RDC específica própria, laboratório. São as leis complementares. Sim, tem o laboratório que ele vai definir fluxos e ambientes, né? Tem para clínica odontológica, tem também separado o que vai ser preciso. Então, a 50 é a base, mas a gente tem as outras específicas de cada atividade. E a gente pode dizer que são leis complementares. Sim, e a equipe, né, que a gente tem a comissão lá de LTA, que eles vai analisar quais são as normativas pertinentes, né? E temos a arquiteta que vai analisar a questão de estrutura mesmo, né? Fluxo. Isso. Toda essa Se atende todas as legislações, agora principalmente de acessibilidade, né? Então, esses que eles precisam da vigilância sanitária, a gente já analisa a parte de acessibilidade. Entendi. Falando em acessibilidade, tem uma lei municipal agora, de 2021, se não me engano, que ela estabeleceu uma série de itens com relação à acessibilidade. Para todos os estabelecimentos. Para todos os estabelecimentos, né? Na verdade, eu estou imaginando que, como é uma lei municipal, todos os prédios públicos do município, em primeiro lugar, eles vão estar tendo que se adequar, porque se é a própria lei do município, né? Então, primeiro a gente tem que consertar a casa, para depois a gente estar cobrando. Eu sempre falei isso, primeiro a gente arruma a casa, né? Já que é uma lei municipal, e a gente tem que atender essa lei, né? E com relação à vigilância sanitária e essa nova lei, o que é cobrado pela vigilância sanitária? Olha, os estabelecimentos de saúde, a gente orienta. E aqueles que precisam da aprovação da planta, esse daí a gente põe exigência na planta, certo? Agora, os demais, essa exigência está partindo da parte da fiscalização, eles que estão vendo isso, cobrando, né? Então, a gente deixa para eles se regularizarem perante eles lá. Ah, entendi. Mas tudo que está de regulamentação dentro da RDC 50... O que tiver dentro da... É da vigilância, continua com a vigilância sanitária. Sim. E esses itens a mais que não estão na RDC, fica a cargo da fiscalização. Sim, é porque partiu de lá, né, essa cobrança. Ah, entendi. Né? Então, a gente... faz a nossa exigência da parte nossa, que é daqueles estabelecimentos que tem, que está constando da normativa dele essa necessidade, né? E esse outro a gente orienta a procurar lá o setor. Tá. Com relação aos serviços que não são de alta complexidade, mas que passam pela vigilância sanitária, cita alguns para a gente, porque como são vários, coloca alguns para a gente, para o pessoal ter esse conhecimento. Olha, além dos de praxe, que é alimentação, saúde, também tem que ser licenciado pela vigilância os controles de praga, né, as desinsetizadoras, né, nós fazemos também vistorias em funerárias, né, estabelecimentos que possuem poço, né, que tem o fornecimento de água, esse daí também é alvo de vigilância, né. Praticamente tudo parece que você olha, tem um dedinho ali de vigilância. Especificando um pouco mais, assim, supermercados, açougues, padarias, enfim, cafés, todos os lugares, na verdade, onde a gente frequenta, que a gente faz uso de algum tipo de alimento, eles passam pela vigilância sanitária. Não são, às vezes, estabelecimentos que são vistoriados anualmente, né? Porque agora existe uma brecha na lei, que você pode vistoriar a cada 2 anos em alguns serviços. Antes a gente não tinha validade nas nossas licenças de alimentação. Sim. A partir de 2020, 2018, 2020, passou a ter essa validade, né? Então, aqueles que são baixa complexidade são de 2 anos e os demais tudo 1 ano de validade. Então, cada ano tem aquela quantidade de estabelecimentos que temos que fazer as vistorias. Com relação à área de radiologia, a gente sabe que tem algumas exigências, né? Com relação aos laudos que eles têm que apresentar. Tem diferença do laudo do radiologista, do serviço de radiologia de uma forma geral.
com relação ao tempo desses laudos. Você sabe dizer para mim o tempo, se são cada 2 anos, se são cada 4 anos? Então, e se mudou alguma coisa nessa questão? Não, nós tivemos uma atualização da legislação, que ela era antiga, ela teve uma atualização, se não me engano, acho que foi esse ano ou ano passado, né? Mas não mudou muita coisa. Com questão aos laudos, o laudo de controle de qualidade, a validade é 2 anos, ou conforme o técnico avaliar, depende também, acho que da quantidade, depende da quantidade de raio-x também que é feita, né? Então, ele leva isso em consideração quando ele emite o laudo, né? Aí, a maioria 2 anos. O laudo de radiométrico, que ele avalia a sala, né? A sala, considerando o equipamento, esse daí a validade é de 4 anos, a menos que haja alguma alteração no layout da sala, né, do equipamento, daí tem que ser refeito. Vivi, com relação às reclamações, né, que às vezes as pessoas têm algum problema e precisam estar se dirigindo à vigilância sanitária. Como é que está funcionando essa questão das reclamações? Depois eu gostaria também que você passasse um telefone e explicasse se as pessoas podem fazer pelo telefone ou se elas têm que ir até a vigilância. Conta pra gente como é que é feito isso, como é que está atualmente. Então, deixa eu começar que a gente mudou há pouco tempo de endereço, né? Em fevereiro nós mudamos de endereço, então agora nós estamos lá no bairro São Judas, na rua Maria Antônia de Souza, 392. As denúncias, nós temos um grande problema de atender por telefone, porque não dá para a gente dar conta, né? E por telefone também é muito complicado, que não tem os dados necessários para a gente avaliar. Nós temos que pôr um protocolo de atendimento. Então, as denúncias têm que ser por e-mail, ou se não tiver acesso a e-mail, quiser ir pessoalmente lá na vigilância, temos um formulário específico para ser preenchido, né? Vai ser protocolado e vai ser passado para o agente para ele verificar. E essas reclamações, elas estão demorando quanto tempo, mais ou menos, para ser atendidas? Olha, tem denúncias que às vezes ela demanda um tempo muito grande. Por exemplo, de casa abandonada com piscina. Às vezes temos uma grande dificuldade de encontrar o responsável pelo imóvel, porque normalmente é casa que o dono já faleceu, daí está sobre a responsabilidade dos herdeiros, é complicado encontrar herdeiros. Ou está em imobiliária. Imobiliária é mais fácil, porque daí a gente contata a imobiliária, a gente consegue ter acesso à casa. Agora, quando se trata de particular, que o endereço de referência do imóvel é o próprio imóvel, aí fica complicado a gente encontrar alguém responsável pelo imóvel. Entendi. Mas na maioria das vezes não é muito demorado para atender as reclamações. Não. Lógico que passa por um critério do que é mais importante, ou é avaliado, né, o grau da denúncia, na verdade. Sim, né? Todas são importantes, mas o grau de alguns realmente a gente vê que demanda uma emergência, né? Sim. E o agente que está com a denúncia, ele tem um prazo de 15 dias, pelo menos, para ir ver a primeira vez, para ver a gravidade do fato. Entendi. Com relação a essas denúncias ou essas reclamações, isso tem acontecido muito ainda dentro do município? Ainda tem uma demanda grande dentro da vigilância sanitária? Tem, mas é sazonal. A época da Covid bombava, era só denúncia, né? A gente não vencia, não fazia outra coisa. Realmente a pandemia, ela deu uma desestruturada, acho que em vários setores. Sim, né? Muito. Estamos tentando voltar à normalidade. E daí, a questão da dengue, de piscina abandonada, de focos de criadouros, isso daí é sazonal. É aquela época que chove, tá calor, daí começa a ter muito mosquito, né? Daí começa a ter muita denúncia. Lembrando, pessoal, que algumas questões de vigilância sanitária, sobre terreno, sobre os imóveis que vocês têm, a questão da dengue, cada um tem que cuidar do seu espaço. Se cada um fizer a sua parte, diminui essas questões, porque o poder público nem sempre ele consegue dar conta de tudo, né? Então eu acho que nós temos que fazer a nossa parte.
E isso aí a gente nota, eu já trabalhei muito tempo na vigilância sanitária e a Vivi também, que fica a desejar. As pessoas ficam esperando muito do poder público. Sim. Então, cada um, né, Vivi, tem que cuidar do seu espaço. Às vezes a pessoa fica esperando você ir lá e falar para ela, ó, vira esse pratinho com água, Então, você vai são deixar coisas aí básicas, muito. Né? Então, visando a qualidade da saúde da população de uma forma geral, nós temos que estar atentos a todas essas questões. Não é só ao poder público, deixar só ao cargo do poder público, tá? Então fica essa dica aí, Sim. né, Vivi? Vivi, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui e gostaria que você fizesse as considerações finais. Assim, antes de mais nada, agradecer, né, Beth, pela oportunidade, né, da gente falar um pouquinho de vigilância, que o nosso serviço, ele é silencioso, né, a gente não sai divulgando muito, e o nosso trabalho é imenso, né, e como você mesma falou, a gente conta muito com a população, que são eles que vão fazer a diferença, né, estamos lá para orientar, né, mas depende de cada um de nós fazer a nossa parte, né. Pessoal, fica aqui também meu agradecimento a todos os funcionários da Vigilância Sanitária, que são fundamentais para o trabalho da comunidade, por esse trabalho imenso que a Vigilância Sanitária faz no município. Então, gostaria de agradecê-los a todos e gostaria também de agradecer ao Café Cravo e Canela por estar sempre abrindo as portas para as nossas entrevistas, um espaço maravilhoso, super acolhedor. Muito obrigada mais uma vez, Vivi, e até mais.